discussão mais ampla, ou o sistema sindical, se a gente for olhar para o nosso microcosmo. A segunda pergunta, como muda, equivale à exposição do processo político com ênfase principalmente na ação dos atores estratégicos. Então, trata-se de saber aqui, primeiro, quem tem a iniciativa do processo de mudança, quem detém o controle sobre esse processo, que nem sempre é quem tem a iniciativa, como se dá o arranjo, se costuram as coalizões políticas que levam à evolução do programa de mudança, e qual é, dentre os projetos políticos de transformação do sistema, o preponderante. E aí vem a busca de alternativas para essa mudança. A narrativa aqui obedece em geral à lógica da causa e efeito, mas é sempre arriscado isolar uma variável independente que seja capaz de explicar todo o processo político, e isso às vezes é um erro nosso na análise da mudança política. A gente tenta isolar uma única variável e tentar explicar essa mudança a partir dessa única variável. Eu vou deixar depois o detalhe aqui para a gente levantar algumas dessas. Como há sempre uma interação não apenas entre os atores políticos e os agentes sociais, mas também entre os atores e as instituições políticas, e uma vez que suas respectivas performances dependem justamente dessa interação, seria mais prudente pensar na interdependência das diversas variáveis políticas, econômicas, sociais, ideológicas, e na mudança ao longo do tempo da natureza, importância e significado dessas mesmas variáveis que são historicamente determinadas. Posto em movimento, o processo de mudança do sistema tende a superar, para o bem ou para o mal, o próprio projeto original. E aí nós chegamos à terceira pergunta: por que o sistema muda? Remete ao entendimento das contradições do próprio modelo existente e de suas dificuldades de legitimação política, organização interna e evolução institucional. E esses não são, obviamente, problemas simples. A natureza e a amplitude da mudança estão condicionadas ao tipo de resposta que a elite detentora da iniciativa dá a elas. O problema da legitimação do sistema, por exemplo, está posto desde o seu primeiro dia. Os governos devem estimular um consenso ativo, com participação, grau de mobilização social com todos os riscos aí envolvidos, ou devem apoiar-se num consenso passivo ou tácito, um pouco como foi a democracia liberal, social-democracia. E a última pergunta: qual a direção da mudança? Que eu anexaria a ela, se realmente muda. E essa discussão é interessante, que alguns textos recentes que eu li, alguns inclusive aqui do Instituto de Filosofia, do Instituto de Economia também da Unicamp, analisam até o fim do governo Fernando Henrique Cardoso. Não achei textos mais recentes. A última pergunta, então: qual a direção da mudança? Exige que se distingam certas alterações de grau que podem ser introduzidas no sistema político, sem implicar a transformação do sistema no seu oposto. Seria uma mudança de natureza, por assim dizer. E a cúpula de quem dirige o processo normalmente procura esse tipo de mudança que o professor Márcio Postman colocou, que é o montar o novo sem alterar o velho. O fundamental é que o processo decisório continue centralizado, os mesmos atores continuem controlando, mesmo à distância, os centros de poder real, a atividade dos partidos políticos fique restrita aos períodos eleitorais. Acho que a gente pode ver exatamente isso, tanto em nível nacional, como em nível sindical, nosso sindicato. O poder do legislativo permanece pouco mais que ornamental, e a expressão da vontade popular não implica qualquer tipo de participação autônoma da sociedade, salvo raras exceções. E qual tem sido essa agenda de mudança? Primeiro, a questão do Estado. A questão do Estado e de sua crise esteve mais associada ao problema de eficiência de gastos e de sua solução, chamado reforma do Estado,
do que a uma perspectiva mais, ou seja, uma perspectiva mais administrativa ou gerencial, do que aspectos essenciais da reconfiguração das relações de força e influência do sistema estatal e dos seus aparelhos de poder. A gente tem visto isso em toda a transição na redemocratização, período Fernando Henrique Cardoso, e agora uma retomada, de novo, da discussão do Estado apenas pela via do seu modelo gerencial, sem fazer uma discussão mais ampla do papel do Estado. O processo legislativo. Na literatura da ciência política, há 4 interpretações sobre o processo legislativo, né, e sobre a natureza de um sistema político. Aquele em que o presidente concorre com o Congresso Nacional, no meu caso atualmente. Aquele em que o presidente exclui o Congresso Nacional, no caso das ditaduras. O terceiro caso em que o presidente obriga o Congresso a cooperar. E o último em que o presidente negocia com o Congresso. E aí precisa formar coalizões que lhe garantam uma dita governabilidade. Acho que essa é uma discussão interessante. Será que nós estamos nessa quarta, o presidente negocia com o Congresso ou obriga o Congresso a cooperar? Fica aí para o debate. E um padrão não democrático da relação Estado-sociedade. Na verdade, essa é a posição de um trecho, de um cientista político, Martins, o sobrenome dele, mas não estou com o nome completo, peço minha desculpa aqui, depois eu passo a referência. Quando se inspeciona a agenda que vigorou no governo de Fernando Henrique Cardoso, destaca-se as famosas reformas orientadas para o mercado, privatizações de empresas estatais, desregulamentações de esferas antes reguladas pelo Estado, controle rigoroso da inflação e do déficit público, redimensionamento dos gastos sociais nas áreas de educação, saúde e previdência, abertura comercial e financeira. Na verdade, as reformas econômicas prescindiram de uma verdadeira reforma política que aumentasse a representação e de uma reforma do Estado que favorecesse a participação. Daí que a sua implementação não combinou com as exigências de ampliação da cidadania e controle social sobre o Estado, suas burocracias e aparelhos de poder. Houve uma complementariedade entre o discurso ideológico liberal e as práticas políticas autoritárias, expressa na insistência em construir apenas a hegemonia social do capitalismo neoliberal e não novas formas de legitimação política democrática. O déficit da cidadania é somente a face mais visível desse processo. E aí, antes de trazer só um texto final do professor João Quartim de Moraes, aqui do Instituto de Filosofia e Ciência e Ciências Humanas, né, da Unicamp, eu acho que a gente precisa discutir, né, a questão da mudança. Eu acho que com método, né, tentar trazer fazer essa avaliação de forma um pouco mais organizada. Nós que depois vamos fazer uma discussão intramuros da questão sindical e particularmente da questão do nosso Sindicato dos Auditores Fiscais, sem deixar essa perspectiva de oferecer alternativas. Talvez esses sejam os problemas. E cuidar um pouco da questão organizativa. E aí, para encerrar e deixar um tempo maior para o debate, no artigo A Miragem Global em Articulação Imperialista, é um artigo muito interessante que eu recomendo a leitura, do professor João Quartim de Moraes. Ele assim vai de cima. Mais do que nunca, confirma sua pertinência à insuperavelmente lúcida descoberta teórica de Karl Marx de que o limite histórico do capital é o próprio capital. Sua lógica é produzir valor, e é para e somente para produzir valor que desenvolve as forças produtivas. O admirável mundo novo da informática e da microeletrônica conserva e exacerba as misérias sociais do mundo velho. As sugestões que os ideólogos e outros escribas do aparelho ideológico do capital, entre nós Roberto Campos, Delfim Neto, Érica Terma, propõem para enfrentá-las, as soluções que eles propõem para enfrentá-las: privatização, terceirização e outras rimas fáceis de globalização. Terminam todos exatamente por agravar a miséria, a desigualdade e o desespero, na rima das rimas que os dois citados conhecem bem, serviçais que foram da ditadura militar, em repressão. Então, obrigado, boa tarde a todos.